Olá, bem-vindo ao Cantinho USA, onde todos nós imigrantes temos uma história linda para contar. Meu nome é Raquel Teixeira e hoje nós teremos uma pessoa muito especial porque vai ser uma diferente história. Ele é pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Fairfield, em Connecticut, Bridgeport, Fairfield, né? E o pastor Henrique Rossi vai falar sobre gratidão, vai falar como é ser pastor de uma comunidade brasileira de imigrantes, sendo imigrante nos Estados Unidos, aqui em Connecticut. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma linda história hoje com o pastor Henrique. Oi, Paulo. Tudo bem, meu amigo? Como estão as coisas aí? Cara, deixa eu mandar para ele. Tuturu. Aviãozinho. There you go. Ver se ele vai aceitar lá. %. Como está Massachusetts? Muito frio? Aqui hoje congelou. Não sei aí, mas aqui congelou. Cadê? Esperando ele entrar. Eita. É isso. Ótimo papo vai ser hoje. Olá! Olá, Raquel, como é que você tá? Eu tô bem, e o senhor? Quanto tempo? Pois é, muito tempo, Raquel. Eu tô bem, graças a Deus Eu também. vejo sua live, não digo todas, porque eu não vou mentir, mas a maioria das quartas-feiras eu vejo. Se eu não Ah, vejo que na ótimo, quarta, eu vejo depois. que ótimo, que Edi- legal, que bom, São que sempre bom, edificantes. que bom. Bom te ver, Raquel. Saudade de você, da sua família, do Você Alex, também. pessoal todo. Obrigada, vocês também, da Márcia. Tá tudo Tá, jóia? tá tudo bem, estamos aqui vivendo e sobrevivendo nessa pandemia, mas tá Sim, tudo bem, graças a Deus. A família tá bem, tá tudo em paz. E com vocês, como é que tá? tudo jóia. Minha primeira pergunta seria: quanto tempo de América? Quase que vou fazer 15 anos em janeiro. 15 anos já? Bastante tempo, né? É tempo suficiente para a gente criar raiz aqui, Raquel. Né? E não querer mais voltar? E não querer mais voltar, essa é uma outra questão. É outro capítulo, É Raquel. outro capítulo, né? É onde Deus É, mandar. onde Deus mandar. Mas por enquanto é aqui, sim. Por Aham. enquanto é aqui com a igreja, a família está aqui, né? Então os vínculos ficam mais fortes também aqui, né? Sim, com Enfim, certeza. Tem depois de 15 anos, netinha, a gente tem a neta, a gente cria muitas raízes, né? com certeza. Eu não tinha ideia de que eu viria para ficar tanto tempo, mas Deus tem seus planos. Sim, e você veio com visto de religioso pela igreja, é isso? Sim, Raquel, eu vim com R1, Uhum, porque foi assim, eu era pastor lá no Brasil, já tinha uns 15 anos mais ou menos, e aí surgiu a uhum, oportunidade de pastorear aqui, um desafio, e houve um processo, na verdade, um assessment para que, para vários candidatos, na verdade, né? hum, E aí houve um assessment ali, o meu nome da Márcia foi escolhido, e a gente veio com o desafio de plantar uma igreja. aham, Mas assim, a gente não tinha muita ideia. A gente tinha os planos, assim, como é que nós vamos fazer com a igreja, como é que vamos estabelecer a igreja lá, tudo. Mas a gente não sabia assim, vamos estabelecer um prazo de ficar 5 anos e vir embora? Não, né? Não foi assim. Pelo contrário, vamos lá e o plano realmente não era ficar pouco tempo mesmo, né? uhum, Até porque a igreja aqui não queria que a gente ficasse pouco tempo, né? Assim, não queria que fosse uma aventura, né? Porque trazer uma família do Brasil para ser uma aventura ia ser uma coisa assim, meio complicada. Mas aí, assim, a gente não tinha plano de ficar pouco tempo, mas também não sabia que ia ficar tanto tempo, né? Aí o tempo foi passando, os filhos foram crescendo aqui. Bom, você sabe como é que é, né, Raquel? não tem como. Você está aqui há quanto tempo, Raquel? Eu tô há 18 anos. Pois é, ué, você já está mais tempo que eu, você já É, só um pouco a mais, só. mais que criou raiz, né, Raquel? Já, mais que criou raiz, com certeza. E aí, quando o senhor chegou aqui, o que mais impressionou na sua chegada aqui nos Estados Unidos? Você já tinha vindo aqui antes?
Eu tive, assim, Raquel, alguns anos antes, eu tinha ido ao Havaí fazer um curso de liderança pelo Instituto Haggai. Eu Ai, que coisa fiquei, chata, né? poxa vida. Nessa época eu morava no Nordeste e o Instituto Haggai, só para falar assim rapidamente, é uma organização americana que Aham. treina líderes do mundo todo para que eles evangelizem no seu país. E o Instituto Haggai, naquela época, até hoje, ele dá bolsa de estudo, ele paga para você, se você é escolhido naturalmente, ele paga para você ficar lá. E Uhum. eu tive a benção de ter sido escolhido e eu vim para cá, fiquei 3 semanas no Havaí, tendo esse curso de liderança. Aí foi minha primeira vez. Na verdade, eu só passei por aqui. Aí eu vim para cá no final de 2005 para conhecer a igreja. Fiquei aqui, Uhum. passei o ano novo, janeiro de 2005. Foi quando realmente eu conheci aqui essa região. Aí voltei para o Brasil, fiz a papelada, peguei minha família e vim para cá, na verdade. Ah, tá. Foi Entendi. assim. E as impressões foram boas? Ou teve alguma impressão assim que te marcou mais de quando vocês chegaram? Teve alguma coisa marcante? Ô, Raquel, quando eu vim para cá conhecer a igreja, eu vim sozinho, né? Então, assim, eu vim na época bem do frio. Então, assim, aquele encanto, né, com a neve, essas coisas. Mas o clima foi uma coisa que me marcou, assim, diferente, porque eu não estava acostumado com essa temperatura aqui, de É. jeito nenhum. E me marcou aquele estilo de vida diferente do nosso, né? Tudo era muita novidade, assim. Uhum. Mas, assim, o inverno muito rígido e um- uma região sem vida, do ponto de vista da Uhum. natureza, né? Isso é uma coisa que marcou a mim, marcou a minha família Sim, também, né? A gente não sim. estava acostumado, assim, com aquele cenário, né, diferente de inverno Uhum. aqui. Essa foi a Uhum. primeira E a impressão. primeira, a maior dificuldade foi o clima ou teve alguma outra coisa que foi mais difícil de vocês se adaptarem? Ou de Raquel, você? o clima é difícil, sabe? Mas, eu, eu não sou muito fã do frio até hoje. Mas, para mim, pessoalmente, o que marcou foi o fato de que eu descobri, Raquel, que eu tinha sido pastor no Brasil durante 15 anos. E eu descobri que ser pastor aqui é muito diferente do que ser pastor no Brasil, Uhum. mesmo pastoreando brasileiros, porque eu descobri que os brasileiros aqui são muito diferentes dos brasileiros, sei lá, do Brasil. Sim. E eu descobri que eu precisaria fazer um rearranjo, eu precisaria renascer como pastor. Então, embora eu Hum. tenha vindo assim com uma certa experiência, por causa de 15 anos no pastorado, eu descobri que aquilo não era suficiente e em muitas coisas eu precisei fazer um caminho de volta e Teve que recomeçar. Então, para mim, reaprender. foi um Uhum. reaprendizado, com certeza. Entendi. Essa foi para mim o maior desafio Maior que eu desafio. fiz. E facilidade? Alguma facilidade? Raquel, facilidade, eu diria, a, a facilidade da gente poder ter acesso a outras oportunidades aqui, né? Uhum. De trabalho, de de a facilidade da vida acontecer aqui, sabe? Uhum. Assim, Uhum. das coisas serem Mais acessíveis, né? mais acessíveis, eu diria, né? Mais Uhum. acessíveis pela cultura, Sim. pela confiança que eles têm, né? Uhum. Essas facilidades o acesso aos bens de consumo, né? Sem dúvida que é muito maior, E muito você melhor. teve alguém que foi, ou a família, teve alguém que foi um suporte no início, quando vocês chegaram aqui, que ajudaram vocês em alguma coisa? Bem, Raquel, eu vim por um network de igrejas brasileiras, então eu tive o apoio deles, o apoio especialmente do líder desse network, que é um amigo Uhum. meu, o pastor Renato Bernardes, lá de New Jersey, lá de Newark. Ele deu todo o apoio, e alguns colegas ali também. Ah, E o tá. próprio apoio da igreja, né, que toda a dificuldade que eu tinha, havia pessoas na igreja que podiam me ajudar. Claro. Na época, com inglês também, Uhum. até nas coisas mínimas de médico, de escola, para os filhos que eram pequenos, né? Então eu tinha o apoio da própria igreja, o Uhum. grupo que me recebeu aqui, né? Isso
me ajudou. Claro. E aí, no caso assim da igreja, como é para você, como pastor, né, tá pastoreando os brasileiros e imigrantes aqui, né? Porque não é só você imigrante. Aí, no caso, entrou você e a igreja toda imigrante. O que você aprendeu com isso? O que você pode compartilhar para a gente? Raquel, muitas coisas importantes eu aprendi aqui. Bem, em termos de ministério pastoral, o que eu aprendi, Raquel, é que pastorear aqui, pastorear uma igreja de imigrantes é pastorear em meio à instabilidade. Eu descobri isso aqui, né? A igreja de imigrantes é uma igreja instável. Embora a gente faça planos, a gente está sempre pensando no futuro, mas é pastorear a instabilidade. Primeiro, pelo fato de sermos estrangeiros aqui. Segundo, pelo fato de termos sempre o sonho, as pessoas têm sempre o sonho de um dia voltarem para o seu país de origem. Terceiro, pela questão da gente ter todas as condições documentais da gente morar aqui, né? Então, tem essa estabilidade. Então, a gente lida com essa estabilidade. A gente lida com a estabilidade também de estar num outro país, assim, como é que eu vou dizer, Raquel? As pessoas, elas têm que administrar os seus dramas, sabe? Familiares, emocionais, todos os dias. Sim. Então, a gente lida com isso. Eu lido com os meus dramas e eu lido com os dramas das pessoas. E essa situação, ela gera instabilidade também. Sim. Então, ser pastor aqui, eu diria assim, Raquel, é ser um profeta da esperança, é ser um profeta da estabilidade, de levar as pessoas a crerem que é possível viver uma vida feliz, digna, de qualidade, numa terra diferente. Então, assim, o desafio do pastorado aqui é nesse sentido. Então, eu me sinto como um profeta da esperança, que procura dizer para as pessoas, olha, sua vida pode ser melhor, você pode ter uma vida de qualidade, você pode vencer aqui nesse lugar. Então, não perca a esperança, não perca o ânimo, tenha fé, tenha confiança. Por isso que a minha live de quarta-feira se chama Live de Encorajamento e Oração. Porque eu entendo que esse é o meu papel aqui, né? E é encorajadora, com certeza. E aqui, com isso de você ser o profeta, de tentar ajudar na esperança, dando né, um apoio emocional para essas pessoas maior, que eu acho que a gente aqui precisa de mais um apoio emocional. Você acha, então, que a demanda diferente daqui para o Brasil seria em relação a isso, por a gente não ter família? Então, a gente fica com uma demanda emocional maior e daí eu acho que a gente suga os nossos pastores mais do que o normal? Eu acho que a demanda emocional é bem maior. É bem maior do que no Brasil. Os dramas são maiores. São maiores. Isso exige mais da gente, né? E exige mais também, assim... eu acho que para o pastor, a exigência, assim, a gente precisa ter muita paciência, porque por causa desses dramas, dessas lutas, as coisas demoram mais para acontecer. Do ponto de vista da igreja, do ministério, as pessoas demoram mais para responder vamos dizer assim, Raquel, às demandas da igreja, Sim. aos desafios, aos chamados da igreja. As pessoas demoram mais para responder, porque as pessoas elas estão muito preocupadas com as suas vidas mesmas, com o seu dia a dia. Então, assim, a igreja acaba não sendo tanto uma prioridade como é no Brasil, né? As pessoas não têm a igreja assim como... Elas têm a igreja como um lugar, uma comunidade, mas assim, ainda para muitos, eu estou dizendo, ela não é a prioridade. A prioridade eu vou estabelecer minha vida aqui. Demore quanto demorar. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Depois que as coisas estiverem mais ou menos resolvidas, aí eu vou pensar se eu vou... que respostas eu vou dar para a minha comunidade, né? Sim. Então, esse acaba sendo também assim, um desafio que a gente tem por causa disso. A gente tem que saber assim que a semeadura é sempre constante, sempre, ela é diária, é constante, ela é abundante,
e a colheita não acompanha o mesmo ritmo. A gente tem que ter essa consciência aqui para a gente não desanimar, né? Para não desanimar. Para a gente entender assim, ok, vamos no tempo deles. Sim, sim, eu entendo. E aí devem ter tido situações divertidas, não só com você, mas de repente com a família, ou situações na igreja com alguém, alguma coisa divertida de pagar um mico aqui como imigrante na cidade do tio. Você se lembra de algum mico assim que você pagou aqui nos Estados Unidos? Raquel, eu estou tentando lembrar aqui assim, de situações, né? De mico. Bom, você sabe, Raquel, que um mico que eu paguei aqui foi o seguinte, deixa eu pegar o meu suporte aqui do meu chá. Raquel, foi o seguinte, além de pastor, eu já tive vários trabalhos part-time, né, aqui. Uhum. E, assim, você sabe, né, quando a gente precisa, a gente tem que correr. E eu tive muitos trabalhos part-time aqui. O último que eu tive pelos últimos 6 anos e meio foi dirigir limusine, né, aqui. Mas um dos meus primeiros trabalhos part-time foi como professor substituto na rede pública aqui de Bridgeport. Ah, tá. Então era assim, você se inscreve lá na prefeitura mesmo e você preenche a aplicação e aí se eles te aceitarem, eles colocam você no sistema para você ser professor substituto. E aí assim, funciona assim, você entra no sistema deles e tá lá, tais e tais escolas vão precisar de professor substituto. Mas eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Uhum. Eu não tinha a mínima ideia, Raquel. E aí, então, meu primeiro dia foi numa escola lá na Boston Avenue. E aí você vai trabalhar na biblioteca. Eu falei, ok, biblioteca. Eu pensei assim, com a cabeça do Brasil, né? Eu pensei, eu vou ficar lá sentado na biblioteca, braço cruzado. Alguém vem lá, eu quero o livro tal. Eu falei, procura aí. Eu achava que era isso que ia fazer, né? E eu não sabia, Raquel, que o bibliotecário aqui, ele tem que ler história para as crianças. Então, assim, por exemplo, deu a hora das crianças irem para a biblioteca. Oh, my God. O que o bibliotecário tem que fazer? Ele já tem que ter um livro ali, esperando para, quando você bota a molecada lá e lê, né? Aham. Raquel, não tinha a mínima ideia. Aí chegou aquele monte de pirralho. Aquele monte de molecada foi sentando assim, e eu quieto, né? Aí alguém falou, teacher. Eu falei, o quê? Você tem que ler os livros aqui. Eu não tinha ideia, eu nem sabia que livro ia ler, Raquel. E o meu inglês, para ser bem honesto, isso aí há 10 anos atrás... Não era tão bom assim. Nossa, Raquel, eu tive que pegar um livro e tentar ler. Olha, eu gaguejava. E aquela molecada toda me olhando assim. Não, eu imagino. Eu não tinha nem ideia. Você vê, hoje, com a minha cabeça... Não. Com a minha cabeça hoje, eu entendo, sim, né? E ninguém também é o seguinte, Raquel, ninguém avisa a gente, entende? Sim, porque ele já acha que você entende o que vai acontecer, né? Aí depois eu fiquei esperto. Aí eu fui professor substituto muito tempo na Columbus School, e aí eu já fiquei esperto, né? Aí eu ia lá, já tinha material, enfim, fazia concurso com as crianças, concurso de dança, de canto, inventava as coisas. Já inventava tudo. Mas paguei mico, viu, Raquel, nesse dia. Passei a maior vergonha da minha vida. Imagino. Daí eu li na sua biografia que você é formado em Relações Internacionais, é isso? Não. Não, é o quê? Meu filho caçula. Ah, tá. O João Pedro formou. Eu sou formado em teologia e tenho mestrado em teologia. Ah, tá. E tenho especialização em aconselhamento e liderança. Ah, tá. Tá bom, misturei as coisas então. Essa é a minha formação. Ah, que legal. E daí aqui a igreja que você está pastoreando no momento é em Fairfield, né? E você está com quantos membros? Mais ou menos, para a gente saber mais ou menos assim. Raquel, a gente assim, sabe que está, né, por causa do Covid e tal, mas... Assim, Raquel, a gente tem, em termos de membros, assim, de membros e congregados, né, pessoas assim que vamos dizer assim, que estão na órbita da igreja ali, a gente teria, assim, talvez
entre adultos e crianças, sei lá, umas 70, Uma 80. igreja, Assim, uma vamos dizer, igreja Raquel, pequena, super é uma igreja família, né? pequena, assim, em termos de membresia, membros, a gente tem uns 40 e poucos, mais as Uhum, pessoas que frequentam, tal, e mais as crianças, a gente teria aí sim, umas 70 e poucas pessoas, entendi. né, que orbitam Uhum, ali em volta da igreja, né? uhum, É claro que com a ótimo. pandemia a gente teve uma redução muito grande, né? É, com É. certeza. E aí, como é que vocês estão se virando? Está sendo tudo online ou está tendo já o culto presencial? A gente tem o culto presencial domingo às 6 da tarde. Ah, tá. A gente agora faz. A igreja tem um ginásio muito grande, então a gente usa o ginásio para o nosso distanciamento, né? Uhum, Ali a gente cumpre todos os protocolos, temperatura, álcool gel, máscara, distanciamento, enfim. uhum, E a gente tem. Mas por causa disso mesmo, exatamente por conta dessa dificuldade aí do nosso do Covid, né? Covid, a gente faz assim, eu tenho duas programações durante a semana para Uhum, atender. Tem essa live de quarta-feira e eu uhum, tenho um estudo bíblico, um programa que chama Reconectados, que é um uhum. estudo bíblico pelo Zoom, toda segunda-feira também no mesmo horário. Às Ah, 7 horas tá. aqui, 9 para quem está no Brasil. Esse é via Zoom. Então a gente trata de vários temas da fé cristã. Muito interessante, é um espaço muito eclético, assim, a gente tem pessoas aqui da nossa igreja, eu Uhum, tenho e há pessoas do Brasil, do Paraná, Paraná, Nordeste, Minas Gerais, enfim, uhum, vários lugares que também participam, né? E uhum. fora isso, Raquel, o que eu tenho feito é tentado assim mobilizar a igreja online também, mas de outras maneiras, assim, WhatsApp. Eu faço muitos vídeos para a igreja, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente tem uma célula também que a gente tenta reunir o pessoal, enfim. Tentar manter todo mundo conectado, né? Esse é o meu grande desafio, né? Como é que a igreja Uhum. pode ser relevante nesses dias e como Sim, é que o meu ministério pode ser relevante, sim, né? com É o que eu certeza, tento fazer também, Raquel. É com isso. É certeza. um grande desafio. Esse é um grande desafio que, como pastores, a gente tem, né? Eu, Sim, pessoalmente, assim, claro que eu sei que essa é uma época de muitas dificuldades, incertezas para todos nós. para todos nós, mas, assim, eu vejo como boas oportunidades que a gente tem como pastor, como igreja, Sim, de encontrar respostas diferentes para a gente ser igreja, né? claro. Eu não vejo com maus olhos, não, Raquel. Eu vejo como boas oportunidades, sabe? Sim. Eu me Eu considero assim acho uma pessoa. que tem ensinado a gente, desculpa cortar, mas que nós somos a igreja. A gente não precisa Exatamente. de um É, prédio, a gente não precisa nada. Nós somos a igreja. E eu acho é, que isso tem ensinado bastante para muitos cristãos que estão acostumados a se vestir todo domingo, né, e ter que ir para a igreja, né? exatamente. É assim, Raquel, eu sempre tenho como referência, eu falo isso para o pessoal lá da igreja, assim, um texto que sempre vem à minha mente é o texto de Atos 8, que Hum, fala a respeito da perseguição da igreja. Quando a gente lê o texto ali é bem claro dizer assim, houve uma perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E com exceção dos apóstolos, todos os demais saíram de Jerusalém, né? Então, ali foi um período, foi uma pandemia de perseguição. uhum, E não ficou ninguém em Jerusalém. A igreja esvaziou ali, né? E cada um sim. foi para um lado. E eu fico pensando assim, o que os apóstolos ficaram pensando? Porque assim, falou, gente, cadê o povo? Que sumiu tudo, né? Não tem mais ninguém aqui. E Aham. cada um foi para um lado, foi para a Judéia, Samaria, e sumiram. Mas ali a igreja teve que se reinventar, né? Ah, assim, como é que nós vamos ser igreja no meio dessa perseguição aqui? A gente deixou casa, deixou móveis, teve que ir para outra cidade, teve que achar casa, teve que achar emprego, teve que viver. Então, Uhum. assim, eu vejo esse texto como uma referência para nós, assim, como é que nós vamos viver a vida nossa de igreja? Essa é a pergunta que eu sempre tento responder todo dia. Então, eu penso assim, eu tenho falado para as pessoas da nossa igreja,
as nossas atividades, a maioria delas parou. Mas a nossa missão, a nossa vida nunca parou, a gente continua, né? Esse, Com para mim, é o certeza. desafio. E como eu estava falando, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu vejo isso assim com muitos bons olhos. São novos tempos que Deus está dando para a gente aqui. Então, assim, eu não perco a fé, não, por causa disso. Pelo Que contrário. bom, que bom. Feliz E com daí isso. a gente está nesse mês de Thanksgiving, né? Onde é o dia de ação de graças. Eu sei que brasileiro não, a gente não tem esse costume desse feriado lá no Brasil, mas é um dia muito bonito aqui, que é uma cultura que a gente carrega, pelo menos eu carreguei para mim, assim, é uma coisa Ah, nossa, é, verdade. né? E aí eu queria saber se você podia ter uma pequena palavra, alguma coisa baseado, óbvio, nas palavras que a gente aprende da Bíblia em relação ao Dia de Ação de Graças. Ô, Raquel, eu também acho que essa é uma data super importante e a gente também já incorporou, a gente sempre fazia no Thanksgiving um jantar super gostoso lá na nossa comunidade. E não só para a comunidade, era um jantar para todo mundo, né? Para participar, uma época da gente estar junto e compartilhar e dividir as nossas expressões de gratidão. Raquel, para mim a gratidão é uma das coisas mais sérias que a gente pode ter na nossa vida. Porque a gratidão é o fruto de um coração que está contente, né? E o contentamento é fruto de uma confiança que a gente tem em Deus. Eu entendo assim, Raquel, a, a ingratidão e a murmuração são irmãs gêmeas que andam de mãos dadas e toda murmuração é uma forma velada de dizer para Deus que ele podia ter feito melhor, né? Então a ingratidão, a murmuração são coisas muito sérias, sabe? E por isso que a gratidão é sempre uma declaração de fé e de confiança nos propósitos, na vontade e na perfeição como Deus faz tudo em todo o tempo. Então eu vejo assim que quando a gente desenvolve a gratidão e o contentamento, isso não só expressa a nossa fé em Deus, mas isso é um sinal de que a gente pode ter mais saúde emocional, inclusive, né? As pessoas mais gratas são as pessoas que vivem melhor, vivem mais felizes, vivem mais contentes e são pessoas com mais saúde mental e emocional. Pelo menos é o que eu tenho observado aí ao longo desse tempo de pastorado. Então, quanto mais a gente desenvolve a gratidão, mais saudáveis a gente se torna, né? Mais felizes, mais mentalmente equilibrados a gente se torna também. Então, você sabe, Raquel, eu tenho lido muito sobre física quântica. E a própria física quântica vai mostrando isso, sabe? No micro-universo da nossa vida, do nosso cérebro, das nossas emoções e dos nossos relacionamentos, como a gratidão afeta, né? A física quântica mostra cientificamente como é que a gente é afetado por um coração grato. Então, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, ela é mais do que sábia, né? Em dizer, se você for uma pessoa grata, você vai fazer bem para você, para as pessoas ao seu redor, para o universo ao teu redor. Então, todo mundo só tem a ganhar. Então, a minha palavra é que a gente desenvolva a gratidão e desenvolva. É uma decisão. Ser grato é uma decisão que a gente toma, né? O contentamento é uma decisão que a gente toma todo dia. Sim. Não é um estado da alma, é uma decisão É que a uma gente toma. decisão. É porque É isso. é isso mesmo. E aí, o que o senhor seria grato esse ano? What are you thankful for? Por esse ano? Olha, Raquel, eu sou grato. Eu sempre sou grato por muitas coisas, para falar a verdade para você, né? Eu sou sempre grato pela salvação que a gente tem em Cristo, eu sou sempre grato pela presença de Deus em nós. Quando eu penso
na presença do eterno dentro da gente, é uma coisa assim absurda, impagável, indescritível. Eu sou sempre grato a Deus por isso, sou sempre grato a Deus pela família que eu tenho, pela esposa, pelos filhos, pela minha neta. Sou grato a Deus pela comunidade que Ele me permitiu plantar e pastorear aqui também. Sou grato pelos amigos, pela vida dos meus amigos, daqueles que mesmo de longe se lembram de mim, assim como você está fazendo agora. Ah. Sou grato a Deus, Raquel, pelas muitas oportunidades que Deus me dá de encontrar pessoas, de servir pessoas, de poder, de alguma forma, ajudá-las na sua caminhada de fé, na sua caminhada como pessoa, como família. Muitas coisas. Muitas coisas. É muita gratidão. É muita gratidão. É muita gratidão. E agora, as últimas perguntas seria: o que da cultura americana você pegou para você e você pode estar em qualquer lugar, mas aquilo te pegou e não larga mais? Pois é, Raquel. Eu gosto dessa ideia, dessa forma respeitosa com que as pessoas se tratam aqui na cultura americana, né? Assim, essa ideia delas dizerem assim, eu vou esperar você tal hora. Ou então, eu confio que você vai fazer isso. E elas descansam naquilo, né? Sim. Então, assim, o respeito e a confiança da cultura americana são coisas que eu tenho, que já foram incorporadas em mim, né? E isso é uma coisa assim que eu acho que me ajudou como pessoa, inclusive, e acrescentou a minha vida. Então, essa mentalidade que o americano tem, essa confiança que ele tem em você, esse respeito que ele tem por você, uma coisa assim, o fato deles quererem ouvir o que você tem para dizer, o que você pensa sobre isso, são coisas da mentalidade americana assim, que eu aprendi aqui e me fazem muito bem também, né? E uma coisa da cultura brasileira que você não deixou? Há muita coisa. Ah. Muita coisa, Raquel. A espontaneidade da nossa cultura, a alegria da nossa cultura, o calor humano da nossa cultura brasileira, essa ginga, sabe? Essa facilidade do brasileiro. Que só a gente tem. Sabe, de você chegar num lugar e fazer amigos e tal, sabe assim? É uma coisa bem legal. Essas coisas não dá para perder, não né? dá para perder. Não, é muito... A nossa cultura brasileira é muito rica, né? É muito rica, a alegria, a musicalidade da nossa cultura, esse calor, é muito rico, não dá para perder. É verdade. Depois eu carrego aqui. Para falar a verdade, Raquel, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, né? E nunca vai sair, então... Que bom, isso é bom. A gente carrega isso. Você sabe, assim, uma coisa, se é que eu posso falar isso assim, às vezes quando eu... Não é uma crítica, é uma constatação, tá, Raquel? Assim, alguns brasileiros que estão aqui há muito tempo, e eles fazem questão de mostrar que eles incorporaram a vida americana, eles são assim, mais recatados, mais duros, mais formais, sabe? Assim, nada contra, tá tudo certo, tá tudo 0-0 para mim, não tem problema nenhum. Mas, assim, às vezes eu penso assim, puxa, que pena, ele perdeu a brasilidade dele. Né? Perdeu a ginga. Perdeu a ginga, oh meu Deus, cadê aquela pessoa, né? Cadê? Então, assim, mas tudo bem. Cada um reage de um jeito, né? Reage de um jeito, é verdade. Tá tudo certo, não tem problema. E não. o que os Estados Unidos representam para você hoje em dia? Os Estados Unidos sempre representaram para mim, desde que eu cheguei aqui, um país de muitas oportunidades, Raquel. Né? Assim, Raquel, por ser pastor e ter trilhado vários lugares no Brasil, eu sempre fui uma pessoa muito adaptável, a minha família, nós sempre fomos muito adaptáveis aos lugares. Então, eu sou do Paraná, morei no Paraná boa parte da minha vida, depois morei em várias cidades no Paraná, depois eu fui pastor no Nordeste, em Aracaju, foi uma experiência maravilhosa lá. Até hoje eu tenho amigos e irmãos queridos com quem eu tenho contato de lá. E depois eu vim para cá
E aqui eu convivo com pessoas dos mais variados backgrounds, né, do É, Brasil. A minha igreja é composta de gente de muitos lugares do Brasil. Então, o que acontece, Raquel? Assim, eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil nos lugares, né? Assim, enfim, por causa do meu pastorado. Então, assim, os Estados Unidos se tornaram assim um, um lugar de muitas oportunidades e, e quando a gente consegue consegue enxergar isso, a vida aqui fica melhor, fica mais fácil, sabe? uhum, Então, por exemplo, eu aprendi a amar aqui. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu amo esse lugar. E para falar a verdade, assim, eu não gosto muito quando eu tô com alguém e essa pessoa começa a falar mal dos Estados Unidos, sabe? Um brasileiro que começa a sim, falar mal dos Estados Unidos, mal de Bridgeport, por exemplo, apesar ah, de Bridgeport ser uma cidade assim, um pouco diferente, é uma cidade de dormitório, há muitas culturas aqui, e sim. por ser uma cidade um pouco mais empobrecida, ela tem seus problemas sociais. Mesmo assim, eu não me sinto confortável com alguém falando mal da cidade ou do país. Assim, às vezes alguns brasileiros que estão um pouco infelizes começam a fazer muitas críticas e eu não me sinto confortável, porque eu aprendi a amar Aham, esse lugar. É um lugar de oportunidades, Raquel. Os meus sim. filhos estudaram aqui, os seus filhos estudam aqui. ah, assim, quantas coisas boas a gente aprendeu aqui. Então, assim, isso depende do nosso olhar, Raquel, na minha maneira de ver. Se os no... bom, Jesus disse isso, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Então, assim, se os nossos olhos são bons aqui, se a gente olha esse país com olhos bons, Uhum. a nossa vida fica iluminada e a gente vive bem, né? Então, a decisão que eu tomei aqui foi de olhar esse país com os olhos bons. E Que isso me bom. fez viver bem aqui. Eu vivo Eu bem tento aqui. olhar a neve e o frio com os olhos bons, mas tem dia que é difícil, pastor, é difícil, que é muito Vamos frio. combinar, Raquel. Vamos combinar. Não é fácil, não. Não é Quando, não? quando o inverno está chegando aqui, eu tenho que me preparar psicologicamente. Eu acho que os primeiros meses do inverno são difíceis, tipo agora, é muito difícil agora. É, Daí quando chega janeiro tá bom, que eu já acostumei que tá frio mesmo, não tem é, jeito. Mas é, essa adaptação do outono para o inverno, para mim, é essa horrível. passagem, verdade. E você, bom, você é do Rio, não é, Do Raquel? Rio, é. Pois é, Uhum. mais ainda, né? Você veio de uma região bem quente. É, É é. difícil acostumar, assim. E é verdade, Raquel. Eu Mas acho que sim, eu entendo, eu estou brincando, mas eu entendo, com mas certeza. Se a gente esse olhar com os bons olhos, com certeza, tudo é verdade. diferente. Bom, o inverno é um dos desafios que eu tenho todo ano, né? De É, ter que enfrentar. todo Realmente, ano. eu ainda não me acostumei nesses anos Não, todos aí. não tem como. Quem fala aí, tem gente que fala que ama o inverno, eu falo isso. Gostam, né? Enfim. E o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Raquel, como é que eu vou dizer, né? Eu amo o Brasil. O Brasil sempre será a minha pátria amada. Uhum, Salve, salve, né? E precisa muito de salvação, né? Vive um período muito difícil, do ponto sim, de vista lá da saúde, né? Econômico. E mas o Brasil é o país das minhas raízes. claro. Assim, Raquel, você sabe que depois de um tempo que a gente fica longe do Brasil, a gente vai criando muitas raízes em outros lugares, né? A gente vai deixando de ser cidadão de um lugar só, né? Então, assim, Uhum, eu sou cidadão de vários lugares, sabe? Então, assim, eu amo, eu consigo amar vários lugares ao mesmo tempo. Eu tenho raízes profundas no Brasil e amo o Brasil. E mas eu aprendi assim como eu amo a minha cidade, eu amo as cidades por onde eu passei, uhum. amo as pessoas, todos os lugares por onde eu passei, amo esse lugar aqui. Então, assim, eu enxergo o Brasil como um país das minhas raízes, é um país a quem eu amo, onde muitos vínculos estão lá, né? Uhum. E claro, o carinho que eu tenho
pelo meu país. Pelo país, com Ah, certeza. com certeza, Raquel, não E deixe. você tem um cantinho favorito aqui nos Estados Unidos, um lugar onde é seu, um lugar para você se conectar? Tem algum lugar que é especial para você? Raquel, o meu cantinho é de onde eu estou falando aqui. É aí do teu É a minha escritório ou casa. é É, sua casa inteira? o meu cantinho é a minha casa, aqui que eu trabalho, preparo, faço as minhas leituras, preparo todo o material, estudo bíblico, as minhas lives eu faço aqui, os meus contatos, as minhas conexões, né? Uhum. E agora, o fato de eu ter um cantinho não significa que eu seja caseiro, né? Eu gosto do meu cantinho, mas eu nunca fui caseiro, Raquel. A minha mulher fala que eu tenho rodinha nos pés, né? Claro que por causa da pandemia eu tive que reduzir muito isso, mas eu sempre estou para lá e para cá. Eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, é, ah, eu amo tomar café com as pessoas, almoçar, jantar. Você sabe que a minha mulher comprou um livro que se chama. Você me dá licença de eu mostrar para você ou não? Claro. Peraí. Há uma autora americana, Uhum. uh, Mesa. David Titus, e o A nome do livro é A experiência Experiência da Mesa, da mesa. Uhum. o segredo para criar relacionamentos profundos, né? Porque aquela Hum, ideia, Raquel, da bom, para mim, assim, o Evangelho, ele dá muitos sinais disso para a gente, né? Você pode ver que Jesus, de um modo geral, ele sempre era encontrado ao redor de uma mesa, comendo com alguém, né? Ali. verdade. Então, assim, ele fez a última ceia, não fez? Lá. Uhum. Aí depois, quando ele ressuscitou, lá em João 21, que ele estava na praia, qual a primeira pergunta que ele fez para os discípulos? Vocês têm alguma coisa para comer? Então, assim, a ideia da mesa estar ao redor, tomando café ou comendo um pão, sei lá. Eu gosto muito dessa ideia, né? Então, sempre que eu posso, eu tô com alguém, sabe? Assim, é, faz, é, é, fazendo conexões, relacionamentos, né? Assim, apesar de eu gostar do meu cantinho, que é aqui, eu estou sempre fazendo conexões, Raquel. Uhum. É a minha paixão, É, me relacionar com as pessoas, né? isso é ótimo. E aí, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, para ver se tem mais alguma pergunta que eu não fiz. Ah, a minha tela parou dos comentários, aí eu não vi ninguém comentando nada. Frio é vida. Se calor fosse bom, o inferno não seria quente. Olha, ninguém foi no Ah, inferno para saber se é quente ou frio. Eu posso dizer que o inferno também poderia ser frio, na minha opinião. exatamente, Não sei se eu estou errado, mas quando está muito frio, eu falo, gente, o inferno podia ser congelado também, que ia fazer todo mundo sofrer do mesmo jeito. com certeza. Então é isso, olha, pastor. E outra coisa, um conselho para os novos imigrantes. Uau, Raquel, conselho para os novos imigrantes. Eu diria assim, Raquel, tenha muita paciência, porque os primeiros 2 anos são ah, anos difíceis. Quando eu cheguei aqui, Raquel, eu pensava assim, acho que 1 ano de adaptação. Depois eu Sim. descobri que não, Raquel, assim, bom, claro que cada um tem a sua experiência diferente, mas assim, eu entendo que hoje, Acho ah, que em geral é um ano. geral, se a pessoa passar 2 anos, ela vai ficar aqui. Os primeiros 2 anos É. são os anos de E dizem que se a gente cair no gelo, né? Você já ouviu essa também? Se você escorregar no gelo aqui na neve, cair de bumbum, eu ia falar bunda. Pode falar bunda, Aham. bunda não é pegar. Se cair de bumbum no chão, é porque vai ficar aqui, não vai mais embora. Bom, então tá explicado, né? Quem nunca, eu já levei vários tombos assim, Nunca, né? vários tombos. É, já ouvi Então, Raquel, várias vezes isso. mas assim, Raquel, o meu grande conselho é esse: tenha paciência, porque os primeiros 2 anos são difíceis e se a gente passar os primeiros 2 anos e levar um tombinho desse aí a gente consegue superar tudo, né? Eu vejo assim as pessoas muito impacientes no primeiro ano, especialmente quem tem filhos pequenos, sabe? Assim, primeiro ano, tal, eu digo, olha, tenha paciência. Pastor, quero ir embora, tal.
Eu falei, me fala isso daqui 2 anos. Daqui 2 anos a gente vai ter essa conversa, né? Sim, que E bom. aí, depois que passa o período, né, que a pessoa tem paciência com ela mesma Uhum. e com a vida, eu tenho a impressão que ela consegue passar melhor, viver melhor aqui, Raquel. Como eu Sim. disse, esse é um país de oportunidade, e se a gente aprender a enxergar melhor isso, a gente vive bem aqui, sabe? A gente não precisa viver mal aqui, a gente pode viver bem, apesar de tudo, né? É, é. Olha, eu quero te agradecer muito que você aceitou o meu convite. Claro, Realmente eu fiquei muito feliz de poder estar fazendo essa live aqui com você. E gostaria muito que você fizesse uma oração para a gente, para o nosso Thanksgiving ser um Thanksgiving abençoado esse ano. amém, amém. Raquel, olha, a alegria é minha. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, muito feliz de poder estar aqui com você. Você tem uma família muito linda. Muito obrigada, senhor E, também. então, assim, feliz de saber que você está bem, de ver você bem também. E feliz de saber que você tem esse cantinho, que você tem compartilhado e ajudado pessoas a compartilhar das suas experiências aqui. E com isso ajudado pessoas também, Raquel, que estão aqui a entenderem melhor como é que é viver aqui. E Uhum. provavelmente isso que você faz ajuda as pessoas a se sentirem mais animadas, encorajadas, mais consoladas, né? Mas assim, cheio de esperança, dizer, puxa, a Raquel está falando isso aqui, ela já está aqui há tanto tempo, eu vou acreditar no que ela está falando, eu vou seguir esse caminho também. Então, Raquel, parabéns pelo cantinho, aí que Obrigada. tem ajudado as pessoas a, a viverem melhor aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos orar? Vamos. Amém. Sim, Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo aqui juntos, nessa proposta, nesse programa que a Raquel tem. Obrigado pela vida dela, obrigado por essa iniciativa que tem alcançado tantas pessoas e tem ajudado as pessoas a se sentirem parte, Senhor, desse projeto e que as ajuda também a ter uma vida melhor, mais digna, uma vida mais cheia de esperança aqui nos Estados Unidos. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque em meio a essa pandemia, a esse cenário tão incerto que a gente vive, a gente pode ter um coração grato ao Senhor, por crer que, acima de todas as coisas, é o Senhor quem nos conduz, nos dirige, e é o Senhor quem determina os nossos dias aqui. Obrigado, Senhor, por nos guardar nesses dias, por nos cuidar, por nos dar o sustento de muitas maneiras, por nos cuidar do ponto de vista da nossa família, da nossa saúde, da nossa mente, da nossa alma, das nossas emoções. Obrigado por ser aquele que nos dá provisão em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que nesses dias ainda têm o coração fechado, ainda estão entristecidos, ainda vivem dias difíceis, sem esperança. Por eles nós oramos, para que o Senhor os alcance com a sua presença, com a sua alegria, com um toque renovador que reanima, que renova, que refrigera a alma, o coração, a mente, as emoções dessas pessoas. Oramos para que o Senhor alcance a todos nós, ó Deus, e que nesses dias de Thanksgiving, nesse ambiente de ação de graça, Senhor, que a nossa alegria, a nossa gratidão e o nosso contentamento sejam sempre maiores e superiores a todos esses dias de incertezas, de insegurança que todos nós vivemos, Senhor. Que a confiança na Tua presença possa gerar uma esperança cada vez maior nos corações de todos nós. Que a gente tenha um coração muito grato nesses dias em que vamos celebrar o Dia Nacional de Ação de Graças. Que a Tua graça e a Tua alegria nos acompanhem todo o tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Muito Raquel. obrigada. Bom estar aqui com Muito você, obrigada. Raquel. Um abraço para você, Um um abraço para abraço. Alex, para sua casa. Um abraço para Obrigada. todos nós. Obrigado por esse tempo. Beijo em Obrigado. todo mundo aí também. Beijo Obrigada. para Deus te abençoe. vocês. Amém. Amém. Vocês também.
Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, gente.